Uma das perguntas mais interessantes que eu acho que todo ser humano deveria fazer para si mesmo é: para que eu vim a este mundo? Quais os objetivos da minha existência? Você que está me ouvindo agora já se fez essa pergunta? Você já buscou essa resposta? A tal indagação, pelas Sagradas Escrituras, nós descobrimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para que o buscasse. Mas é buscar não simplesmente no sentimento de religiosidade, mas é buscá-lo, buscar a Deus de todo o seu coração. Que tipo de expressão religiosa você tem demonstrado na sua vida cotidiana? Simplesmente fazendo parte de uma denominação evangélica ou não? Ou o Deus que fez os céus e também a terra domina, reina sobre o seu coração? Você já tomou a decisão feliz de seguir os estatutos de Deus? Você que está me ouvindo agora, eu acredito que centenas e milhares de pessoas nos acompanhando, e tem lá os livres pensadores, aqueles que ignoram a existência de Deus. Existem aqueles que são ateus, existem aqueles que são materialistas, acreditam teoricamente em Deus, mas o que vale para eles são as coisas materiais. A que grupo você pertence? Simplesmente místicos, que acreditam nos anjos, que acreditam na existência de seres extraterrestres, menos na existência de um Deus onipotente, onisciente, onipresente? Que tipo de fé você tem exercido? Ou simplesmente você vive abrindo a sua boca, diz que Deus existe, mas no seu coração não existe nada, mas nada mesmo desta fé pura e verdadeira conforme as Sagradas Escrituras? Que atitude você tem tomado no seu dia a dia para representar uma legítima e verdadeira fé no Deus Todo-Poderoso? Ou simplesmente você existe como se Deus não existisse? Você está do outro lado, seguindo simplesmente os seus instintos naturais de um ser humano? Que tipo de vida você tem levado? Que tipo de atitude mental você tem cauterizado para si mesmo? Materialista, mundana, uma mente simplesmente carnal? Meu amigo, não ignore a existência de Deus, porque mesmo que você diga que Deus não existe, mesmo que você não siga a Deus, mesmo que você não ame a Deus, não vai tirar a sua existência, não vai tirar o milésimo daquilo que ele representa na sua essência e de fato e de verdade. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo de número 8, versículo de número 9, o seguinte: pois nós somos de ontem e nada sabemos. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Esse é o pensamento simplesmente do homem natural. Somos de ontem. Aquele homem que não exerce uma fé pura e verdadeira em Deus conforme a Bíblia Sagrada, ele diz: eu sou de ontem, eu existo a partir do momento que eu nasci aqui na terra, e nada sei a respeito de Deus, nem procura saber. Tem conhecimentos científicos, tem conhecimento de todas as causas desta vida natural, menos o conhecimento dos mistérios profundos de Deus. Ele diz que é simplesmente uma sombra e que deixará de existir após a sua morte biológica. Essa é a mentalização do homem natural, daqueles que não vivem para Deus, daqueles que estão simplesmente passando pela terra. Meu amigo, minha amiga, o homem não sabe o que há de ser quando ele não tem a visão do Espírito Santo de Deus. Veja bem o que está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 12, onde nos ensina: além do mais, o homem não sabe da sua hora, e assim como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os pássaros que se prendem com laço, assim também os filhos dos homens são laçados no tempo mau, quando sobre eles cai de repente. Aqueles que
vivem pela revelação do Espírito Santo, Deus lhe avisa, Deus lhe revela o que há de acontecer. Mas o homem natural, que vive pelos seus instintos naturais, ele não sabe de nada, mas de repente acontece coisas drásticas, coisas terríveis na sua vida, coisas avassaladoras, e são entrelaçados no mal que este mundo tem a oferecer. O homem natural, que ignora a existência de Deus, ele vive dessa maneira. Ele não sabe do mal que há de vir no dia de amanhã. Ele não sabe o que há de ser no dia de amanhã. Ele não sabe, ele não quer saber do que vai acontecer após a sua morte física, após a sua morte biológica. Eclesiastes 8:7 diz assim: o homem não sabe o que há de ser, o que há de acontecer. Quem lhe dirá o que há de suceder após a morte? Você pode estudar nos colégios melhores do nosso país, você pode estudar nas melhores universidades desta nação ou de outras nações, você não vai descobrir pelas ciências o que há de acontecer no seu futuro. Mas quando você prescuta a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, logo você descobre que você tem uma alma eterna e que você não está limitado simplesmente à sua existência terrena aqui na terra. Não, senhor e não, senhora. O seu espírito é eterno, a sua alma é eterna. E as Sagradas Escrituras revelam que existe um futuro bem-aventurado, um futuro feliz, uma vida eterna, próspera, de felicidade completa e absoluta, quando o homem ele se decide para Cristo. Mas do outro lado da margem existe um futuro negro, existe um futuro de tormento eterno, de infelicidade completa, quando o homem ignora a existência do seu Criador. Os seres humanos, eles são ignorantes por natureza. Quando o homem caiu lá no jardim do Éden, ali foi modificada a sua natureza, e aí a pecaminosidade passou a reinar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 18, nos declara: eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. São ignorantes por natureza. Lá na sua índole, o seu caráter está distorcido, porque não quer se enquadrar nos mandamentos do Deus de Jacó. É ignorante por natureza, porque o mal habita no seu coração, porque ele não permite que o Espírito Santo venha lapidar a sua vida e implantar no seu ser a natureza divina. É ignorante por natureza, porque segue simplesmente as orientações mundanas, profanas deste mundo entenebrecido, menos seguir a orientação de Deus e da sua suprema vontade. O dia de amanhã é desconhecido para os homens naturais. Tiago capítulo 4, versículo 14 confirma dizendo: ora, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã? O que é a vossa vida senão como um vapor que aparece por um pouco e logo depois desvanece? Quantos fazem planejamentos, quantos fazem grandes projetos para a década seguinte, para o ano que vem? O homem natural, estou falando, quando deveria colocar na mão de Deus os seus projetos. E muitos, cheios de projetos, muitos grandes empresários de nossa nação, está lá com 70 anos, 80 anos, no desespero da vida, em busca de riquezas materiais, e não pensa que a qualquer momento pode ser ceifado pelo grande inimigo do homem, chamado a morte. O homem natural não conhece a Deus. Ele não exerce a sua fé porque não conhece a Deus. Mesmo que abram os seus lábios, a sua boca, e fraudulosamente, camufladamente diga que conhece a Deus, que ama a Deus, mas no fundo, o homem natural, o homem que ignora a Deus, ele não conhece o seu Criador. Jeremias capítulo 4, versículo de número 22, diz Deus: deveras este povo está louco, não me conhecem, são filhos nécios, não entendidos, só tem sabedoria para fazer o mal, mas não para fazer o bem, diz
o Senhor que fez os céus e também a terra. Não conhecem a Deus, porque se conhecesse a Deus, jamais praticariam aberrações, maldades, homicídios contra os seus semelhantes. Não conhecem a Deus, porque vivem nos prazeres carnais e profanos desse mundo, não vivem para glorificar e magnificar a Deus. Não conhecem a Deus, porque o seu caminho é o caminho da morte, o caminho da maldade, o caminho da pecaminosidade, e não o caminho que conduz à vida eterna e à salvação. Não conhecem a Deus, porque não exercem na prática a sua fé no Deus Todo-Poderoso, que amorosamente enviou o seu Filho Jesus para nos comprar e nos redimir com o seu precioso sangue. Não conhecem a Cristo. João capítulo 1, versículo de número 10 nos revela: Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu, o mundo ignorou a existência do seu Salvador. Ele está diante de nós. Ele faz visita ao seu coração, meu amigo, minha amiga, e simplesmente você não conhece a ele, porque se você conhecesse a ele, você já teria uma vida transformada, porque se você conhecesse a Cristo, você já seria uma nova criatura, porque se você conhecesse a Cristo, você já tinha nascido de novo, porque se você conhecesse a Cristo, você seguiria os planos bíblicos para o nosso destino, para o nosso futuro, para a nossa vida. O homem natural, diz as Escrituras, está alienado de Deus. Tito capítulo 1, versículo 16, Paulo escreveu: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Estão cheios este mundo de pessoas, este mundo está cheio de pessoas que diz que tem uma religião, que diz que ama a Deus, que diz que segue a Deus, mas nega o seu Criador, mas nega a Cristo através das suas obras. Qual a sua posição? Você tem ignorado a Deus, simplesmente vivendo da maneira que você bem entende? Você tem ignorado a Deus quando não reconhece o valor supremo da morte expiatória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você ignora a Deus, aleluias, quando nega a verdade bíblica que diz que a sua alma é eterna, quando a verdade bíblica revela que após a morte biológica, aí é que começa a nossa existência eterna. Aqui é uma vida passageira, mas quando você bater a biela, quando você vestir o casaco de madeira, aí é que tudo vai começar. A partir daí é que você vai começar a existir, aí vai praticar a sua verdadeira existência, a sua longa existência, porque por enquanto é uma sombra, é uma chuva, é uma pequena peregrinação. Que você possa, na verdade uma palavra dura, reconheço, mas que você possa, para o seu bem, para o bem da tua alma, meditar nessas verdades inconfundíveis das Sagradas Escrituras.